O Junho Violeta é o mês da conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o Tutimés Toledo, que é vice-presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB de Alagoas. Um tema sensível, né, Tutimés? A gente estava conversando que chegam muitas denúncias no OAB, principalmente sobre a questão da violência financeira, né, contra essas pessoas. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Eu aqui agradeço, Tayane, o convite da tribuna, para a gente estar aqui falando sobre esse tema que é tão caro para todos nós, que é a questão da proteção à pessoa idosa, né? Até como a gente estava conversando há pouco, o 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência, da violência contra a pessoa idosa, e o próprio mês Junho Violeta, não são datas nem um mês assim comemorativo, na verdade, né? Uhum. Aqui a gente aproveita esse mês justamente para fazer campanhas, para fazer um alerta a toda a sociedade sobre a problemática da violência contra a pessoa idosa. E essas pessoas, né, esses idosos, essas vítimas, geralmente que são vítimas de pessoas que estão dentro da própria casa, de familiares, existe essa dificuldade do idoso procurar ajuda, né? Do idoso denunciar, por receio, porque depois vai estar com aquela mesma pessoa dentro de casa, ou às vezes mesmo por sentimento, por não querer. Então, assim como nas campanhas de violência contra a mulher, né, eu acredito que essa campanha, né, do mês de junho é para que a sociedade entenda que ela também tem esse papel, de que se está havendo alguma violência, algum crime sendo cometido contra esse idoso, de denunciar. Exatamente, Tayane. Veja bem, a violência praticada contra a pessoa idosa, ela passa a ser o combate passa a ser um combate um pouco complexo. Por quê? Porque geralmente, na maioria das vezes, o agressor está dentro da casa da pessoa idosa. E a pessoa idosa, para fazer uma denúncia contra um filho, contra um neto, contra um sobrinho, não é tão fácil. Vem aquela questão afetiva, né? Apesar do sobrinho, do filho e do neto, naquele momento, não estar tão preocupado com relação a isso, a pessoa idosa que sofre a violência, ela se preocupa com isso. Além de ter o fato, depois ela vai ter que retornar para aquela casa, tem o fato também que ela não quer ver um familiar seu sendo punido, não quer ver um familiar seu respondendo ao inquérito, sendo processado. Então, é uma situação que se assemelha muito com a questão da própria violência contra a mulher, a questão da violência doméstica. A pessoa idosa, ela, na verdade, ela vai precisar, para essa questão dessas denúncias de violações, vai precisar muito de apoio da sociedade. Uhum. Então, assim, um vizinho, um familiar que presencia ou que tomou conhecimento de alguma violação contra a pessoa idosa, ela tem o dever de fazer essa denúncia. E existem várias formas que essas denúncias podem ser feitas. Ou a pessoa pode procurar a própria OAB, tem a OAB aqui em Maceió, tem a OAB no interior do estado, nas diversas subseções, pode procurar as delegacias de polícia, pode procurar o Ministério Público, pode procurar os CREAS, que também tem um pessoal capacitado para receber as pessoas idosas, pode ser utilizado o 190 da Polícia Militar. E nós ainda temos um canal que eu acho que esse canal é importantíssimo, que é o canal do 181, onde o denunciante ele faz aquela denúncia e ele tem o seu sigilo garantido. Então, se você tomou conhecimento de alguma violação contra a pessoa idosa, denuncie. A sociedade realmente precisa abraçar essa causa e precisa entender que a população idosa precisa ser protegida, até porque, como a gente estava até conversando com você anteriormente, a população brasileira está envelhecendo, né? Nós estamos envelhecendo e queremos envelhecer. A realidade é essa. Eu até brinco com minha esposa e digo, eu quero passar dos 100. Mas, na verdade, assim, então o que a gente está plantando hoje, a gente está pensando também no nosso futuro. Porque parece um paradoxo, né? Porque você trata mal um idoso, né? Você tá deixando aquela pessoa sem assistente, até tomando, às vezes, o dinheiro dela, o cartão da aposentadoria dela. E você não tem consciência que um dia vai ser você, né? Será que o mundo não vai girar e vai acontecer a mesma coisa? Ou você vai morrer jovem, né? Tá achando que vai morrer jovem, também vai ficar idoso, né? Porque as pessoas não têm essa consciência. É aquele familiar que cuidou de todo mundo, né?
que deu a vida pela família e chegar no final da vida, né, nos seus últimos anos e viver dessa forma triste de abandono. Porque, ao que parece quando a gente vê as notícias na TV, é que quando um vizinho vem denunciar, já é uma situação extrema, como esses dias em algum bairro de periferia aqui de Maceió, o SAMU teve que resgatar uma senhora que estava passando fome, com a casa suja, não tinha comida, não tinha higiene, ambiente insalubre. Então, não precisa chegar a deixar esse ponto, não é, Exatamente. doutor? Se você está vendo que aquele seu vizinho é uma pessoa idosa, você está vendo que ele está sofrendo maus tratos, passando dificuldade, necessidade, tem mesmo que denunciar. Não tem. E é como você falou, quando chega ao ponto daquela situação ficar, digamos assim, escancarada, é porque já é uma situação que já vem de muito tempo. Então, às vezes, começa por xingamentos, aí depois já vai para a questão de pequenas agressões físicas, como beliscões, empurrões. São situações que a pessoa idosa passa e que, muitas vezes, quem está ao seu entorno, às vezes não percebe, porque o próprio idoso ele tem essa vergonha, esse receio de dizer que está passando por essa situação. Então, assim, é muito importante que ao perceber sinais, que os vizinhos, que os parentes observem aquela situação daquela pessoa idosa e faça a denúncia. Um ponto também que é interessante, quando a gente fala, no sentido de que seja feita a denúncia, é que não necessariamente é só para punir, às vezes é até para alertar. Muitas vezes o idoso ele está sofrendo uma violência e nem ele imagina que está sofrendo a violência. Como também, às vezes, um próprio familiar, um cuidador está praticando uma violência contra a pessoa idosa e também não imagina que aquilo que ele está fazendo é uma violência. Então, assim, esse mês Violeta é muito importante para isso e vocês da imprensa têm um papel fundamental, porque à medida que vocês noticiam, que vocês divulgam os casos de violência contra a pessoa idosa, isso é super interessante, Taiane. Veja bem, tem um caso específico contra a pessoa idosa, um caso polêmico que aconteceu hoje. No dia seguinte, o número de denúncias que chegam ao OAB já aumentam. Então, assim, o que as pessoas precisam é tomar consciência da questão da violência e, na verdade, se encorajar. Então, peraí, eu estou vendo aquilo ali, minha gente, uma pessoa idosa, ela está ali, muitas vezes, em situações que ela não tem nem forças. Às vezes ela está numa casa que ela não tem acesso, por exemplo, aos meios de comunicação, ela não tem acesso a um celular, não tem acesso a um telefone. E vale destacar que são em todas as classes sociais, exatamente, né? Porque eu dei um exemplo do que aconteceu na periferia, mas em todas as classes sociais a OAB tem esses registros. Exatamente. Né, e quando você chega na classe média alta, aí a situação ainda se torna assim, a divulgação se torna mais difícil porque o pessoal meio que esconde, né, o que está acontecendo no seio familiar. Exatamente, não quer expor essa situação. Mas existem casos de pessoas idosas que vivem praticamente dentro de um quarto o tempo todo. Ele não participa de um almoço em família, não participa de um aniversário, não participa de nada. E são pessoas que têm até uma situação financeira considerável, considerada uma situação financeira boa, mas mesmo assim o idoso vive lá, meio que excluído. Rejeitado, exatamente. Né? E veja bem, essa situação se torna preocupante até pela situação do envelhecimento no Brasil. Como eu estava falando, a gente estava conversando antes daqui de começar nosso bate-papo hoje, agora a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão dos dados estatísticos, né? Por exemplo, no Brasil, na década de 80, a expectativa de vida era de 63 anos. No ano de 1980, o brasileiro tinha expectativa de vida de 63 anos. Em 2020, essa expectativa de vida subiu para 77. A projeção para 2060 é que chegue a 81 anos a média da expectativa de vida do brasileiro. Isso é bom, lógico. Isso aí, graças ao avanço da ciência, ao avanço da medicina, isso é bom. Por outro lado, também a gente tem o aumento da população idosa. Em 1980, nós tínhamos 6,1% da população brasileira, a população de idosos. Quando nós chegamos em 2020, já temos 14,7%, quer dizer que mais do que dobrou. E a projeção para 2060 é que nós tenhamos 32% da população de pessoas idosas. Então, se você analisar esses dados, nós teremos em 2060 um terço da população
Um terço da população brasileira será de pessoas idosas. Então a gente tem que começar a se preparar para isso. Essa nova Quer dizer, que realidade, daqui a uns anos nós estaremos lá nessa É. situação de pessoas idosas, então a gente precisa de proteção. Então a gente precisa que o quê? Que as políticas públicas sejam implementadas, que a própria sociedade tome consciência da sua responsabilidade com a pessoa idosa, porque inclusive essa responsabilidade que a gente passa a ter hoje vai servir inclusive para o nosso futuro, Isso. porque a gente vai precisar de pessoas que estejam também, que abracem essa causa, para que nos proteja no futuro. E muitos profissionais passaram, né, por reciclagem. Exatamente. Né, de como tratar esse público. E só para encerrar, Tutimés, aqui a nossa entrevista, a OAB soltou uma matéria nessa semana falando da questão dos homicídios. Aqui fala em queda, mas foi uma queda, digamos, simbólica, né? Porque durante os anos aqui em Alagoas, né, estamos falando de números em Alagoas, em média 30 idosos são assassinados. Esses casos, você estava falando que boa parte deles acontece dentro de casa, é isso? Exatamente. Quando a gente fala desses dados do relatório da OAB, esse ano foram 30, o ano passado foram 34, em 2021, porque na verdade esses dados são de 2023, 2023. né? 2023 foram 30, no ano de 2022 foram 34 e em 2021 foram 31. Então você tem uma média de 30, 32 assassinatos por ano. Na verdade, não é que meio que uma queda. Você vê que quando você vai fazer a média, meio que está estabilizado. Isso. E realmente a grande maioria desses casos acontece dentro da própria residência da pessoa idosa. A vítima ela sofre a violação sofre a violência dentro da sua própria residência. Outro ponto que chamou a atenção é que a maioria desses casos ocorridos desta vez, nesse relatório apresentado, foram casos de latrocínio. Então, assim, a questão desse Junho Violeta, divulgar esses dados e pedir para que a sociedade denuncie e faça com que todos os órgãos tomem conhecimento desses casos de violência, é muito importante, porque isso vai ser é a única forma que nós temos de tentar minimizar essa situação lá para frente, né, para o futuro, porque é muito difícil a política de prevenção de violência contra a pessoa idosa, justamente pelo fato de que muitas vezes os agressores estão muito próximos, estão dentro de casa. E tem alguns casos que podem ser especificados como homicídio, né? Me corrija, quando o familiar é responsável pela medicação e não dá essa medicação. Então, teve uma causa para a morte, não foi uma morte natural. Se o idoso, como o senhor estava me explicando, ele é diabético e aquele familiar responsável deixa de dar a insulina, por exemplo. Isso levou a acelerar, digamos assim, né, o processo da morte desse idoso. Isso pode ser encaixado também. Na verdade, assim, é como eu digo, os dados da violência eles terminam sendo subnotificados, né? Por quê? Porque a pessoa idosa que sofre, por exemplo, um empurrão dentro de casa, aí leva uma queda e vai para o serviço de saúde e de repente morre por conta dessa queda. Às vezes está lá notificado como queda, mas na verdade não foi uma queda, foi um empurrão. Foi um assassinato. Exatamente. Agora, para poder você comprovar isso, não é tão fácil. É a mesma coisa da questão da medicação. A pessoa idosa necessita tomar aquela medicação. E o cuidador, que eu digo assim, o parente, ou o filho, ou o sobrinho, ou o neto, ou até um cuidador mesmo remunerado, não faz, ele também colocou em risco a vida daquela pessoa. Agora, lógico, a comprovação disso não é tão fácil. E, além disso, também nós temos casos de denúncias que já chegaram, inclusive na OAB, de pessoas que a pessoa responsável por cuidar da pessoa idosa, para evitar de ter o trabalho com a pessoa idosa, ele aplica certas medicações na pessoa, meio que para que o idoso fique praticamente dopado, fique praticamente dormindo o dia todo, como você, exatamente, para não dar trabalho, fica o dia todo lá na cama dormindo, mas na verdade não deixa de ser também uma violência grave, e aquilo ali também pode causar, inclusive, a morte também da pessoa idosa. Exatamente. Bom, a gente conversou com o Tutimés Toledo, que é o vice-presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas,
E fique à vontade se quiser dar o seu recado para a população com relação a todo esse assunto que a gente abordou aqui hoje. Inicialmente, queria agradecer o convite, dizer que é muito importante esse canal de divulgação das ações da Comissão da Pessoa Idosa da OAB. E o meu pedido é o que? É para você, cidadão, caso você tenha conhecimento de algum caso de violência contra a pessoa idosa, denuncie. Utilize os canais que já foram falados aqui e se você não quer manter o seu sigilo garantido, você pode utilizar, fazer a denúncia através do 181. Também temos o telefone da Comissão Especial da Pessoa Idosa, vou até fazer uma colinha aqui, que é o 99104-7116, 99104-7116. Lá tem um servidor que ele é habilitado para receber as denúncias e fará as orientações. A OAB, quando recebe a denúncia, faz os encaminhamentos para, como eu já lhe falei, para as delegacias, para o Ministério Público, e a gente tenta criar como se fosse uma rede integrada de proteção contra a pessoa idosa. Então, mais uma vez, agradeço o convite.